Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novamente aqui, né? Hoje vamos fazer uma retomada de conteúdo sobre as nossas funções oxigenadas para a gente fechar essa primeira parte aí e fazer um resumo geral disso daí, tá? Para a gente fazer as nossas anotações e ficar fera nesse tipo de função, tá bom? Só um pouquinho que a gente vai começar lá, rapidão, tá? Então assim, primeira, que a gente vai falar lá é das funções oxigenadas, né? A primeira função que a gente vai falar é da função álcool, né? Então, o que que seria ali, né, um álcool, né? Para se caracterizar um álcool, né? Para para se caracterizar um álcool, precisa estar presente na cadeia a hidroxila, né? O OH aqui, né? Mas eles têm que estar presente na cadeia ligada a um carbono saturado, tá? Porque se ele estiver ligado a um carbono insaturado, não se caracteriza um álcool. A gente vai ver mais para frente, é um outro tipo de função, tá? Então, toda vez que eu tiver na minha cadeia carbônica uma hidroxila, um OH ligado a um carbono saturado, né? Uma saturação, eu vou chamar isso de grupo funcional álcool, beleza? Então, deixa eu limpar isso daqui e a gente vai seguindo. Então, tá. Então, olha lá, álcool, né, apresenta hidroxila, OH, ligado a carbono, né? Qual que é as classificações do álcool, então, né? Então, a gente tem aqui o CH3 ligado aqui, né, num OH, a gente chama isso de um monoálcool, né? Duas hidroxilas ligadas na cadeia carbônica, então isso seria um diálcool. Três hidroxilas, né, ligadas numa cadeia carbônica, carbonos saturados, a gente chama isso de triálcool, tá? Quanto às suas classificações, né? Quando que um álcool vai ser primário, né? Primário, quando ele estiver ligado a um carbono primário, veja que esse carbono aqui faz apenas uma ligação, então ele é um carbono primário, né? Secundário, quando ele estiver ligado a um carbono secundário, veja que ele está ligado aqui num carbono secundário, porque esse carbono aqui está fazendo duas ligações, uma para a esquerda e outra para a direita, então ele é um carbono secundário, tá? Terciário, quando ele estiver ligado num carbono que faz três ligações, ele não seja um carbono terciário, veja que ele faz uma para a direita, uma para a esquerda e uma para baixo. Então, esse carbono aqui é um carbono terciário e o álcool está ligado nele. Então, esse álcool, né, quanto à sua classificação, seria terciário, beleza? Quanto à sua nomenclatura, né? Como que ficaria isso daí, então? Primeiramente, prefixo, né, que é o quê? O número de carbonos da cadeia, a insaturação, né, a saturação, aliás, né, porque são cadeias saturadas para ser álcool, é onde ele está presente, né? E o sufixo, como é um álcool, sempre vai terminar em ol, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, opa, desculpa. Por exemplo, aqui, né? A gente tem aqui dois carbonos, né? E o grupo OH ligado aqui, né? Como que seria o nome dessa aqui, né? Então, dois, né? Então, met, et, né? Então, ficaria et, ligações, uma cadeia saturada, então é an, né? E final, ol, né? Então, ficaria metanol, né? Etanol, aliás, desculpe, porque met, et, é dois carbonos, é et. Então, ficaria etanol, é o nome dessa cadeia aqui, tá bom? Aí vamos falar um pouquinho sobre o enol, tá? Bom, a função orgânica enol, né, compostos, né, orgânicos semelhantes aos álcools. Porém, o que que diferencia um enol de um álcool, né? O álcool, ele é ligado a um carbono saturado, né? O enol não. O enol, esse grupo OH, essa hidroxila, ele é ligado a um carbono insaturado. Veja que ele está ligado a um carbono insaturado, tem uma dupla ligação. Então, essa é a diferença. Quando o grupo OH aqui estiver ligado a um carbono saturado, ele é um álcool, função álcool. Quando ele estiver ligado a um carbono, esse grupo OH estiver ligado a um carbono insaturado, ele é um enol, né? Uma função enol, tá? Qual é a diferença, né? A diferença é só você saber diferenciar um grupo do outro, né? E na hora de marcar a cadeia carbônica, né? Porque daí você vai ter que marcar onde está essa dupla ligação, de onde ela está saindo para onde ela está indo, tá? Quanto à sua nomenclatura, né? Prefixo, né? Seria a quantidade de carbonos, né? O infixo, né? Tipo de ligação dupla, no caso agora aqui é em, no álcool era an, né? Aqui vai ser em, porque a gente está falando do enol, né? E o sufixo, né? Que é o final, é o ol, porque se trata de um tipo de álcool também, tá? Então a diferença está aqui. Como aqui vai ser cadeia insaturada, no lugar do an vai ser em, e a gente vai marcar de onde sai essa ligação aí. Por exemplo, considere o seguinte enol mais simples. Então aqui a gente tem uma cadeia carbônica, né? Um OH ligado num carbono insaturado, porque aqui eu tenho uma dupla ligação, né? Então prefixo é o número de carbonos, no caso é 2, né? Et também, né? Infixo, né?
que é o tipo de ligação que a gente tem. Então, aqui é uma ligação insaturada, né? Então, é in. E o sufixo, no caso, é o grupo funcional ol, né? Porque está falando de um álcool. Então, ficou o etenol. No exemplo passado, era o etanol, né? Porque era ligações simples. Aqui, ligação dupla, insaturada, é in, né? Então, ficou etenol, né? Muito bem, vamos lá. Aí, vamos falar um pouquinho do fenol. Lembra do fenol? Bom, fenol, né, ele se caracteriza pelo grupo OH ligado no anel, né, no anel aromático, tá? Então, compostos orgânicos que possuem uma ou mais hidroxilas, pode ter mais de uma também, ligada diretamente a um anel aromático. Então, isso aqui é um exemplo do fenol, né? Veja que eu tenho o grupo OH, né, que caracteriza o meu álcool ligado ao anel aromático, um anel benzênico aqui, tá? Isso aqui indica os elétrons em constante rotação. Então, exemplo de fenóis, né? A gente tem aqui o primeiro exemplo, o OH ligado a um anel aromático, né? E um CH3, que é um grupo metil ligado aqui no carbono 2. Bom, isso aqui a gente pode falar de duas maneiras, né? A gente pode acrescentar o nome hidroxi na frente, né? Então ficaria um hidroxi, que vem de hidroxila, né? Um hidroxi, 2-metil, benzeno, né? Ou, né? 2-metilfenol, porque esse composto todo se caracteriza como sendo um fenol, né? Então, a gente pode marcar apenas aqui 2-metilfenol, tá? Aqui, no exemplo 2, né? Um hidróxi, né? Porque a hidroxila está no carbono 1, né? Um hidróxi, 3-metilbenzeno. No carbono 3 tem o radical metil. Então, um hidróxi, 3-metilbenzeno. Ou, né? 3-metilfenol, né? Porque o composto todo se caracteriza como sendo um fenol. Então, pode também colocar lá 3-metilfenol. Aqui, né? Um hidróxi, né? 4-metilbenzeno, que está no carbono 4 radical metil. Ou, né? 4-metilfenol. Também está correto, tá? Aí o éter, né, também não podemos deixar ele para trás, né, é todo composto que possui oxigênio, né, o oxigênio como heteroátomo, né, o que quer dizer um heteroátomo? Um átomo diferente dos carbonos, né, então você tem a cadeia carbônica e tem um oxigênio entre eles, né, então isso caracteriza um grupo hétero, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos aqui. O primeiro, metoximetano. Veja que agora aqui a gente vai colocar o oxi, né? Que caracteriza o grupo éter, né? Então, metoximetano, né? O etoxietano e o metoxietano novamente. A gente tem três exemplos aqui, tá? Aí vamos falar um pouquinho do aldeído. Lembra do aldeído? Bom, o que caracteriza, então, né, o grupo aldeído, né? O aldeído, ele apresenta carbonila na extremidade, né? Ou seja, você tem que, para ser considerado um aldeído, esse duplo OS tem que estar ligado a um carbono das extremidades, ou seja, nas pontas, tá? Então, isso aqui caracteriza um grupo aldeído, né? Uma hidroxila, né? Um oxigênio e um hidrogênio ligado a um carbono da extremidade. A gente chama isso de carbonila, tá? Então, a nomenclatura oficial, né? Terminação al, né? Porque a gente está falando de aldeído, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, metanol, porque eu tenho apenas um carbono, é met, né? Cadeias saturadas, né? Ligações simples, an, e final, al. Então, ficou metanol. Exemplo 2, né? Tenho três, né? 2, 3, 4 carbonos, né? 4 eu sei que é but. No carbono 2 eu tenho um radical metil, ó, então, ó, 2-metil, porque esse metil aqui está no carbono 2, né? But, porque eu tenho 4 carbonos na minha cadeia principal. An, porque eu tenho apenas ligações simples. E al, né? Que é o grupo aldeído. Então, finaliza como sendo al. Beleza? Cetona, né? Então, o que seriam as cetonas lá, né? As cetonas, ela apresenta o grupo carbonila entre os átomos de carbono, tá? Então, a nomenclatura oficial, no final, lá, a gente vai acrescentar o ona, que vem de cetona, tá? Então, vamos ver lá. Então, por exemplo, aqui. Então, a gente tem dois exemplos, né? Primeiro, propanona. Por que propanona? Veja, que ela sempre tem que estar ligado, o grupo, a dupla O, sempre está ligada, tem que estar ligada a um carbono secundário, tá? Então, veja, propanona, né? É, prop, porque eu tenho três. 2, 3 carbonos, prop. An, porque é ligações simples, né? Então, cadeia saturada, an. Iona, né, que é o final que caracteriza o grupo cetona. Então, ficou propanona, tá? Aqui, no exemplo 2, né? Como que ficou isso daqui, então? Veja, eu tenho a minha cadeia principal aqui. Como ela está mais próxima à direita aqui, então eu começo a numerar no sentido anti-horário. Então, esse seria o carbono 1, esse seria o carbono 2, esse o 3, esse o 4 e esse o 5. Muito bem.
Então, no carbono 4 eu tenho um radical metil, então 4-metil. No carbono 2 está a minha cetona, então 4-metil, 2-pentanona. Pente, porque eu tenho 5 carbonos, pente. An, porque é só ligações simples, né? E ona, porque vem de cetona, tá? Então ficou 4-metil, 2-pentanona. Muito bem. Então aqui a gente tem alguns exemplos que vocês podem tentar fazer aí, né? Então marca aqui, eu vejo que aqui a cetona está no carbono central. Ó, se eu vim daqui para cá, vai dar 1, 2, 3. Se eu vim daqui para cá marcando, vai dar 1, 2, 3. Então, qualquer lado que você marcar, ela estará no carbono 3. Como que ficaria isso daqui, né? 5, né? Então, ficaria 3. 5 carbonos é pente, né? Então, ficaria 3 pentanona, né? Então, está marcado a cetona no carbono 3. Aqui, também aqui é 3, o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é hex, então 6 hexanona, né? Porque a cetona é 3 hexanona, porque ela está no carbono 3, e hex porque é 6 carbonos, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. É a nossa revisão, né? Ficamos por aqui. Anote o que vocês acharem importante aí. E eu acho que não tem muito segredo isso daí. Eu tenho certeza que vocês vão se dar bem nisso daí. Grande abraço e fique com Deus.